Boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis, a todos os nossos irmãos espíritas de Japeri. É com muita alegria que nós temos mais essa quarta-feira reunidos, na certeza de que Jesus se encontra conosco nesses momentos e pedimos que possa nos auxiliar, iluminar nossos pensamentos, inspirarmos-nos para que nós possamos nos debruçar na mensagem do Teu Evangelho. Pedimos a Jesus que possa estar conosco em nossos lares, protegendo, amparando os nossos familiares, nossos amigos, aqueles em que nós mentalizamos. Que Jesus possa interceder por todos nós nesse momento tão especial que a humanidade atravessa. Pedimos então que os nossos amigos espirituais possam de alguma forma nos proteger e nos amparar. E Jesus, só nos resta a gratidão por tudo isso que nós temos, por todas as oportunidades, por tudo aquilo que não nos faltou nesses momentos tão difíceis para tantas pessoas. Nós temos certeza que muito em breve todos nós teremos esses momentos apenas como histórias e lições que ficaram com certeza, que ficarão. E nós gostaríamos de relembrar das mensagens de Jesus, da sua passagem pela terra, aqueles momentos que de alguma forma se eternizaram através dos evangelhos, as lições maravilhosas que ele nos deixou. Existe um capítulo conhecido por todos nós como o Sermão da Montanha. Ele está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 no Evangelho de Mateus. Relata-nos o evangelista, então, que num determinado momento Jesus subia a montanha e uma multidão o acompanhava exatamente para que pudessem se alimentar daquelas informações tão benfazejas, daquele alimento espiritual que Jesus nos fornecia e fornece até os dias de hoje. Alguns estudiosos, teólogos, vão afirmar que se nós perdêssemos todos os evangelhos, se nós perdêssemos os evangelhos e permanecesse para a humanidade apenas os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ainda assim nós seríamos capazes de compreender a sua mensagem. Porque exatamente nesses capítulos que nós conhecemos como Sermão do Monte, ficaram exatamente as regras mais importantes, as lições mais importantes, para que nós tenhamos ali oportunidade de encontrar os recursos para a nossa reforma íntima e principalmente para o amor e para a caridade, objetivo nosso aqui na Terra. Num determinado momento, dentro daquelas lições maravilhosas que ele nos deixou, ele falava, por exemplo, da necessidade de nós darmos sem ostentarmos, que nós fôssemos capazes de dar sem esperar nada em troca. E mais importante, ele usava uma metáfora muito curiosa, dizia que quando a nossa mão esquerda ou nossa mão direita desse alguma coisa, nem a esquerda ficasse sabendo, que é praticamente impossível, porque ambas as mãos estão vinculadas ao mesmo cérebro. Naturalmente que era uma figura de linguagem, para nós compreendermos que a nossa caridade, que o nosso auxílio, que o nosso bem, ele tem que ser anônimo, e a única coisa que nós deveremos querer quando nós temos a oportunidade de ajudar alguém é simplesmente de ver aquela pessoa bem, de ver aquela pessoa refeita de alguma forma. Para isso é necessário que nós tenhamos empatia, que nós saibamos nos colocar no lugar daquele que sofre, daquele que necessita da nossa ajuda, seja ajuda espiritual, seja o nosso amparo fraternal, seja qualquer tipo de ajuda, nossa palavra amiga, por exemplo, da qual não tem necessidade de nenhuma moeda sequer. Nós temos condições de ajudar muitas das vezes, e digo mais até, na maioria das vezes, nós temos condições de ajudar através da nossa palavra amiga, através da nossa companhia fraternal, um abraço sincero, embora não estejamos vivendo os melhores momentos para abraços, mas tenho certeza que muito em breve nós poderemos voltar a nos abraçar. Nós devemos compreender uma frase que Chico Xavier nos ofereceu, dizendo que muitas pessoas não sabem dar os pães. Existem muitas pessoas com fome que necessitam dos pães, mas do outro lado, não existem aquelas pessoas que não sabem dar os pães. E na hora de dar os pães, atiram o pão na face. Esse pão até alimenta naturalmente, porque ele é constituído de carboidratos, de vitaminas, mas ele é amargo.
Ele é amargo porque ele foi atirado na face. Nós devemos ter muito cuidado na hora de nós ajudarmos alguém, nos preocupando verdadeiramente para que aquela pessoa não se sinta humilhada de forma alguma, e é necessário que nós nos coloquemos no lugar do outro. É necessário que tenhamos empatia, porque estar no lugar, trocar de lugar com aquele que necessita do auxílio caritativo, de qualquer tipo de auxílio, é algo realmente humilhante. É sempre humilhante termos que pedir o auxílio, temos que pedir o donativo, temos que pedir a caridade, porque a pessoa que está ali necessitando naquele momento daquele alimento, por exemplo, ela entrega um atestado de derrota social. E isso, meus irmãos, é sempre muito humilhante para todos nós, que nós tenhamos carinho ao lidarmos com as pessoas que necessitam da nossa ajuda, principalmente para não expô-las, que só apenas nós saibamos o tipo de relacionamento que ocorreu naqueles instantes, para que as pessoas não sejam expostas. Tenhamos muito cuidado na certeza de que é um encontro ali de duas almas apenas, e que seja uma alma tocando outra alma e nada além disso. Que nós, nesse momento, desliguemos as nossas câmeras, que nós, nesse momento, não nos preocupemos com as lições de moral. Naquele momento, se o que aquela pessoa precisa é de um irmão, é de uma palavra amiga, é de um pedaço de pão, que nós saibamos oferecer aquilo do qual ela necessita de verdade. Meus irmãos, dar é sempre algo muito delicado. Nem todo dar pode ser considerado caridade. É sempre um bem, naturalmente, não estamos questionando isso. Mas não necessariamente é caridade. Vamos imaginar que um grupo de pessoas resolveu dar pães. Uma dessas pessoas tem ambições políticas e sabe que naquele momento, se ela aparecer como uma pessoa boa, talvez ela consiga alguns votos. Outro resolveu dar pães porque entendeu que agrada a Deus e aquilo que ele faz para o seu próximo volta para ele de alguma forma. O outro deu mecanicamente, porque viu outras pessoas dando e resolveu dar, porque aquilo não seria nenhum tipo de desgaste, seria algo muito fácil, porque é alguém que possui muito e deu os pães. E, por fim, existe uma outra pessoa que resolveu dar também. Mas ele deu porque ele sentiu a dor da outra pessoa que recebia. Ele soube se colocar no lugar do outro. Ele soube não apenas dar o pão, mas junto daquele pão foi todo o seu carinho, toda a sua atenção, toda a sua preocupação. Essas 4 pessoas ajudaram, mas houve uma. Ajudaram da mesma forma, com os mesmos pães, mas houve uma entre elas que soube verdadeiramente dar algo muito próximo daquilo que nós entendemos como sendo a caridade, que é o amor posto em movimento. Se colocar no lugar do outro é sempre algo muito importante. Tentarmos não humilhar, tentarmos dar da melhor forma possível, como se fôssemos nós no lugar daquela pessoa. Existem muitas pessoas que gostam de relatar o que fizeram ou o que fazem para ajudar os outros, mas nós sabemos que muitos personagens que transitam ou que transitaram entre nós fazem coisas inimagináveis em nome do amor e da caridade. Muitas dessas pessoas que deixaram essas lições, inclusive, já desencarnaram. E muitos dos seus feitos só foram compreendidos, as pessoas só ficaram sabendo após o desencarne dessas pessoas. Então eu gostaria de começar o nosso estudo narrando uma história que eu conheci na cidade de Volta Redonda. Ela foi dita para nós pelo médium Divaldo Pereira Franco. Isso já deve ter uns 8 ou 9 anos. Nós fomos à Volta Redonda para assistir um estudo com o médium baiano, e ele narrou essa história. Tão logo eu cheguei em casa, eu comecei a investigar essa história para que eu pudesse repeti-la, para que eu pudesse encontrar mais detalhes dessa história, e fiquei impressionado. Essa história, então, ela tem seu início no ano de 1994, há bem pouco tempo atrás. Diz que o Papa João Paulo II, não sei se todos nós nos lembramos, nós que já passamos um pouco dos 40 anos, com certeza a gente se lembra. O Papa João Paulo II, no ano de 1994, ele já estava muito alquebrado. Ele já se encontrava um pouco de mal de Parkinson. Nós temos que nos lembrar que ele sofreu 2 atentados a tiro, quando, de repente, o Estado de Israel ele pede que o Papa ceda para um dos seus rabinos, ele ceda então uma entrevista pública. Esse rabino seria simplesmente o sumo sacerdote de Israel. O nome dele era Israel Meir Lau. Ele queria uma entrevista pública com o Papa João Paulo II.
Em princípio, o Vaticano não queria ceder essa entrevista pela saúde do Papa, mas houve alguma movimentação política, de diversos setores, inclusive houve uma interferência do próprio Estados Unidos para que o Papa pudesse ceder a esse pedido de uma entrevista pública. E o que o Vaticano fez? O Vaticano acabou cedendo, aceitando a entrevista pública, desde que a entrevista fosse feita no Vaticano, com a TV do próprio Vaticano, porque se houvesse qualquer desconforto, era simplesmente desligar as câmeras. Então, tudo combinado, e no ano de 1994, então, o sumo sacerdote de Israel, Israel Meir Lau, ele foi ao encontro do Papa no Vaticano. Então nós temos lá esse diálogo registrado em algumas páginas da internet e alguns vídeos do YouTube. O encontro dos dois é algo impressionante. Nós temos o rabino ao lado do Papa, o Papa é muito encolhido dado o avanço da sua idade, ao avançar da sua idade, ele tinha mais de 80 anos e já tinha saúde muito debilitada. Então o rabino, ele começa o diálogo exatamente dizendo o seguinte, dizendo que ele foi ali apenas para contar uma história para o Papa. E ele então começa a narrar uma história, começa a contar a história. Ele então começou a contar uma história de uma família de judeus que existia na Polônia, numa cidadezinha do interior da Polônia. E esses judeus, eles tinham alguma amizade com o Papa do interior, um Papa local. Quando de repente começaram as movimentações nazistas, o exército nazista invade a Polônia, sitia a Polônia e começa a perseguição aos judeus, começam a se formar os guetos e mais tarde os campos de concentração. Naquele momento em que tudo isso se iniciava, alguns judeus tentaram fugir da Polônia. Era necessário que fugissem para tentarem manterem-se vivos. Só que eles perceberam que seria muito difícil fugir da Polônia com uma criança recém-nascida. Era uma criança chamada Lulek. Lulek tinha muito pouca idade e estava nevando muito, eram momentos muito difíceis. Eles resolveram então, acreditando que aquilo não duraria muito tempo, que a guerra não duraria muito tempo, eles resolveram então entregar o filho, a criança daquela família, o mais jovem daquela família, nas mãos de uma mulher que era católica. Essa mulher, então, amiga do padre, ela foi até o padre pedir algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda e aconselhamento espiritual. Existia uma ordem do Vaticano para que os sacerdotes católicos não, em princípio, eles não se envolvessem com questões de guerra. Só que aquele padre, então, ele resolve desafiar o sistema, porque era uma vida que estava em jogo. E ele resolve, então, auxiliar essa mãe, essa mulher, permitindo então que aquela família de judeus fugissem da Polônia e, tão logo as coisas se acalmassem, eles retornariam. Acontece que quando aquela família tenta fugir da Polônia, todos são capturados e todos acabam morrendo nos guetos e nos campos de concentração. Os anos foram se passando e no ano de 1945, então, ao final da guerra, houve uma grande pressão ao padre para que ele então batizasse aquela criança. O que o padre se recusou. O padre se recusou dizendo que aquela criança não era católica. E ele, muito ético, ele se recusou a batizar aquela criança. Ele sabia que aquela criança era judia e talvez o único sobrevivente daquela família na Polônia. Ele resolveu então, graças a algumas ONGs, algumas pessoas que se organizavam, ele resolveu então procurar por familiares dessa criança. Ele começou a escrever cartas para diversas organizações que faziam esse tipo de busca e ele descobriu que em Israel existia familiares dessa criança. Vamos lembrar que o Estado de Israel não existia ainda, mas já existiam alguns judeus que migraram para aquela região para formar fazendas sionistas. Eram pessoas que tinham a intenção de voltar a ocupar aquela região. Em nível de curiosidade, muitos deles, inclusive, tinham ideias socialistas. Eles tinham ideias de fazerem escolas comuns para crianças judias e crianças palestinas, hortas comunitárias. Eles tinham realmente uma perspectiva muito positiva para aquilo que seria no futuro o Estado de Israel. E, infelizmente, nós sabemos que hoje em dia não é bem assim. Mas então ele pega o pequeno Lulek
e manda o pequeno Lulick para Israel, onde ele encontraria aqueles familiares, aqueles que permaneceram vivos da sua família. Então o rabino Israel Meir Lau, ele conta essa história para o Papa João Paulo II. E num determinado momento, quando ele termina de contar essa história, ele diz o seguinte: e o padre do interior da Polônia que salvou a vida dessa criança era você, sois vós. O rabino falava ao Papa. O Papa João Paulo II, seu nome era Karol Wojtyla. E ele vivia no interior da Polônia, bem no interior, ele foi um padre, exatamente nesse período de guerra, no interior da Polônia. E o Papa, então, quando ele ouve essa notícia, ele se surpreende, ele esboça um sorriso, porque ele nunca havia contado essa história para ninguém. Ele, com muita dificuldade, ergue a sua cabeça e pergunta ao rabino: e a criança? Você tem notícias da criança? Você tem notícias do Lulick? O que o rabino teria respondido: tenho sim, sou eu. Aquela criança que o padre no interior da Polônia, hoje Papa, havia socorrido, era o sumo sacerdote de Israel, era um rabino, hoje a liderança política do Estado de Israel. Qual a probabilidade disso ter sido ao acaso? Desses dois personagens terem se encontrado dessa forma? E resolvi então investigar nos registros biográficos do Papa João Paulo II, descobri que houveram outras crianças que ele socorreu, desafiando os nazistas e desafiando o próprio Vaticano, alimentou crianças, socorreu na neve, pessoas que tentavam fugir exatamente do Holocausto. E essas histórias todas foram reveladas muito tempo depois, porque ele mesmo nunca registrou. Embora fosse ele um escritor, autor de livros, ele jamais escreveu sobre seus próprios feitos, o que não seria algo muito condizente com a mensagem cristã. Então, meus irmãos, que nós tenhamos a certeza de que entre nós estão esses exemplos maravilhosos, para que nós possamos ter a certeza de que esses espíritos retornam, que esses espíritos mais adiantados retornam nesses momentos tão difíceis que a humanidade passa, em que nós temos certeza, olhamos à nossa volta e vemos a dificuldade de algumas pessoas de renderem-se à mensagem do amor, à mensagem da caridade, à mensagem da moralidade, alimentam a mensagem da violência, mas são pessoas que se encontram nesse patamar, respeitemos, elas também terão oportunidades, inúmeras oportunidades para que possam rever esses conceitos, que nós possamos, principalmente através dos nossos exemplos, mostrar o caminho do amor. O amor é, sem sombra de dúvida, a força que rege o universo. E sempre que nós vibramos nessas sintonias maravilhosas, nas sintonias mais sublimes do amor, nós conseguimos, através dos nossos exemplos e da força que se irradia naturalmente, nós conseguimos fazer com que determinadas pessoas despertem, aquelas pessoas que nos observam, que nós possamos convencer a necessidade do amor através dos nossos exemplos, que essas pessoas possam encontrar conforto no nosso verbo, na nossa mensagem, no nosso sorriso naturalmente, e não nos revoltemos, porque a todos são dadas as mesmas oportunidades. E algumas pessoas souberam aproveitar grandes oportunidades, outras nem tanto. E existem pessoas que ainda alimentam as ideias da discriminação, a ideia da violência, a ideia do ódio, a ideia da segregação, mesmo nos dias de hoje, que reencarnam nesse momento, recebendo novas oportunidades, mas ao lado dessas pessoas, existem também aqueles espíritos que reencarnam mais adiantados. Diversos exemplos ao longo do século XX e nos informam os amigos espirituais que nesse momento de transição planetária começam a reencarnar junto de nós esses espíritos mais adiantados. O espírito Manuel Filomeno de Miranda nos recomenda que nós olhemos para nossas crianças e nós encontraremos muito desses espíritos que vieram exatamente para alavancar o progresso da humanidade. Que esses espíritos possam encontrar nos nossos exemplos e na nossa mensagem aquilo do qual eles necessitam, para que possam desde cedo conhecerem os melhores caminhos. Meus irmãos, não desanimemos. Por mais que nós olhemos à nossa volta e vejamos as pessoas levantando a bandeira da desesperança, da segregação, do ódio, da violência, da morte, nós temos certeza de que essas pessoas, elas reencarnam nesse momento por misericórdia de Jesus, mas reencarnam também aqueles que irão
aqueles que irão, através dos seus exemplos, fazer com que todos nós despertemos para essa nova realidade. Preservemos as nossas crianças e que nós saibamos dar exemplos de amor e de caridade, e que a nossa mão esquerda não saiba aquilo que é dado por nossa mão direita, no sentido da empatia e na compaixão pelo próximo. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.